O motivo da discórdia são as manifestações pró-Bolsonaro marcadas em diversas cidades para o dia 26 de maio e que setores da direita, como os nomes os citados acima, decidiram não apoiar. Teve até briga no PSL, o partido de Bolsonaro. A deputada Carla Zambelli criticou publicamente a colega Joyce Hasselmann por não fazer convocações na internet. Joyce contra-atacou acusando Zambelli de nepotismo. Dos 54 deputados do PSL, pelo menos 19 fizeram convocações em suas redes sociais. Entre eles, os deputados Major Olímpio e Coronel Tadeu, ambos de São Paulo. Precisamos apoiar e demonstrar a força do nosso presidente. É nas ruas, é já, disse Major Olímpio em uma convocação nas redes sociais. Depois do racha, os organizadores tentaram abrandar a pauta, ressaltando temas como apoio à reforma da Previdência e ao pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os filhos do presidente elogiaram o evento nas redes sociais. Nada mais democrático do que uma manifestação ordeira que cobra dos representantes a mesma postura de seus representados, disse o deputado Eduardo Bolsonaro, SP-PSL. Os organizadores das manifestações formados, segundo a Folha por grupos como Nas Ruas, Ativistas Independentes, Direita São Paulo e Patriotas Lobo Brasil dizem que Bolsonaro estaria sendo vítima de uma conspiração que visa enfraquecê-lo. Mas os governistas que são contra os atos têm apontado para duas razões justificando sua posição. A primeira é o tom de hostilidade ao Congresso, que seria equivocado em um momento em que o governo sofre um desgaste com o legislativo. É a visão de líderes do PSL como o presidente do partido, Luciano Bivar, e Joyce Hasselmann, líder do governo no Congresso. Segundo analistas políticos, não é infundado o receio de que isso azedie ainda mais a relação com o legislativo e trave a pauta, dificultando a aprovação de projetos prioritários para o governo, como a reforma da Previdência. E uma relação ruim entre governo e Congresso poderia trazer consequências indesejadas, segundo Rafael Cortes, cientista político e sócio da Tendências Consultoria. É fonte de incerteza e instabilidade política e a percepção de risco se eleva. Isso contribui para uma visão pessimista das previsões, queda do investimento e mais um ano de decepção para a economia brasileira, que já vive um panorama instável. Você pode e deve criticar atitudes de membros dessas instituições, mas nunca demonizá-las. Presidente que se diz conservador não pode atropelar instituição democrática, disse Kataguiri. O MBL acabou se tornando um dos principais alvos de grupos que organizam e convocam atos de rua para domingo. Foram xingados de vendidos, traidores, acusados de compactuar com o chamado Centrão e até chamados de comunistas. São radicais mostrando o quanto estão cegos pelo adesismo. Como todo radicalismo, satura e passa. Conversamos com os sensatos e ignoramos os alucinados, diz Kataguiri sobre as críticas. A deputada Janaína Pascoal, acusada de traidora por bolsonaristas mais fervorosos, chegou a fazer um apelo pedindo que os organizadores raciocinem. Os principais articuladores dos atos, entretanto, já não falam mais na defesa explícita de fechamento das instituições. E, depois das críticas dentro da própria direita, as reivindicações passaram a focar no apoio às principais agendas do governo. Zambelli afirma que o objetivo principal dos protestos é apoiar 3 medidas. O pacote anticrime, do ministro Sérgio Moro, a aprovação da MP 870, de reforma da administração, e a nova Previdência. Uma das principais defensoras da ida às ruas no domingo, a deputada reconhece que uma eventual hostilidade ao legislativo pode ampliar a crise do governo com o Congresso. Não precisa jogar o executivo contra o Centrão, muito pelo contrário. Uma manifestação dessa vem a ser inclusive um motivo de legitimar o deputado que pensa como as ruas a votar junto com o governo independente da articulação de um ou outro cacique. O comparecimento do presidente havia sido cogitado, mas Bolsonaro disse a aliados na terça, 21, que não deve participar das manifestações. A orientação foi para que os ministros também não participem.
É um desgaste que o governo não precisaria passar. Há gente falando em coisas como fechamento de Congresso, fechamento do STF e, se o presidente endossa isso ou participa disso é um crime de responsabilidade, afirma Leandro Consentino, cientista político do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Para Kim Kataguiri, do MBL, o presidente precisa parar de atacar o parlamento e dar ordem expressa para que nenhum ataque parta da esplanada, dos ministérios, ou de seus filhos. Depois, organizar o próprio partido em prol da Previdência. Para observadores, a eventual resposta nas ruas à convocação pode ser vista como um termômetro da capacidade de mobilização do bolsonarismo e do funcionamento de suas estratégias de engajamento pós-eleição. Vai ser um termômetro da capacidade do governo de mobilizar apoio para sua agenda, já que a vitória eleitoral não define necessariamente apoio para as políticas que ele quer mobilizar, diz Rafael Cortes. Foi antes de tudo o resultado de oposição ao mainstream político, não necessariamente apoio a um conjunto definido de agenda. Para Leandro Consentino, a própria existência de atos tanto contra quanto a favor depois de apenas 5 meses de governo já é bastante significativa. Manifestação a favor do governo já algo incomum em qualquer período de tempo. Nesse caso é bem evidente que ela ganha corpo como uma reação às manifestações pela educação e essa dualidade, essa tensão nas ruas é inesperada em um início de governo. Bolsonaro ganhou com vantagem e esperava-se que fosse iniciar um ciclo novo de estabilidade. Segundo o cientista político, a postura de enfrentamento do presidente em relação ao Congresso e as manifestações pela educação, ele chamou os manifestantes de idiotas úteis, mostra que ele ainda está em clima de campanha. Essa estratégia de continuar a negar a política, negar o legislativo, não descer desse palanque, continuar nesse ritmo de campanha, não ajuda a trazer uma normalidade democrática. Para analistas, a ideia dos apoiadores de chamar as manifestações foi uma tentativa de demonstrar força perante as manifestações da semana passada pode acabar rebaixando mais o capital político do governo. Com tão pouco tempo de governo é muito melhor passar a ideia de que ele está carregando a legitimidade dos votos que teve na urna do que chamar um ato de apoio. Porque mesmo que o comparecimento não seja pequeno, certamente já é um esvaziamento em relação ao apoio que ele teve para ser eleito, diz Consentino. Eventualmente uma mobilização pouco representativa vai expressar esse processo contínuo de isolamento político do governo que já vem perdendo capital político, afirma.